Câmara dos Deputados vota em junho a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo. Na nossa bancada de formadores de opinião, doutor Ezio Vestina, o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativos, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, anunciou acordo com o governo para a retirada da urgência constitucional do projeto de lei complementar que regulamenta a atividade. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, advogado Ezio Vestina, análise deste tema sobre estes acordos de regulamentação de motoristas de aplicativo e tramitação na Câmara dos Deputados. Doutor Ezio. Oliveira, é um prazer imenso estar novamente com você, falando de um tema tão palpitante, interessante, e que, de certa forma, sim, mexe com a economia de todo o país, porque o transporte é uma coisa muito importante. E na exata proporção, quando o transporte recebe uma regulamentação, onde se mexe na capacidade de recebimento de quem transporta e na possibilidade de aumento de preço desse transporte, isso mexe com toda a cadeia econômica. O que a gente percebe nesse projeto, que o governo ele buscou uma forma de, sim, é verdade, regulamentar a profissão do motorista de aplicativo, mas, em contrapartida, a gente percebe que também é muito mais para que o governo tenha uma fonte de arrecadação para a Previdência Social. Isso fica muito nítido no projeto, e é isso que, inclusive, causou um dissaborozinho entre os próprios interessados, que são os motoristas de aplicativo. Porque eles sabem que eles vão acabar ganhando menos, porque eles vão pagar 7,5% de previdência, e também as empresas que operam isso aí, Uber 99, vão também repassar esse custo para o usuário, porque elas vão ter que pagar lá a sua participação, que é maior do que do motorista, 12,5% essas empresas vão ter que pagar para o INSS. Então, isso gerará, até já existe cálculos, R$ 2,20, que seria por 1 hora de viagem, hoje o usuário vai acabar tendo que pagar a mais esses R$ 2,20, por conta dessa, exatamente, contribuição previdenciária. Então, isso causou protestos dos motoristas, né? E também a questão de que hoje as empresas acabam pagando um pouquinho mais do que os R$ 32,50 que o governo está dizendo como valor mínimo por hora trabalhada. Então, os motoristas temem que as empresas, a pretexto de cumprir a lei, diminuam o valor que hoje elas pagam para os motoristas. Agora, é verdade também, isso a gente tem que ser honesto com as duas partes. A parte da reclamação dos motoristas, do protesto da categoria, fica evidente também que algum esmalte regulador tinha que ter, uma camada reguladora tinha que ter. Então, nessa linha, o governo está certo em mandar, alguma coisa tem que ser regulamentada. Essas pessoas não podem trabalhar à margem da lei, fora de algum manto protetor. Então, existem os prós e existem os contras. Quando o Estado interfere numa atividade, evidentemente que ele acaba diminuindo a possibilidade de negociação liberal que existia entre esses dois interesses, empresas que operam o sistema e motoristas. O governo entra, a empresa, para cumprir a lei, às vezes acaba até diminuindo o que ela vinha paga, porque ela não quer diminuir sua margem de lucro, né? Então, se ela pagava um pouco mais para o motorista, ela, para se adequar à lei, ela vai acabar pagando menos. Isso desinteressa para os motoristas, que reclamam que o valor de R$ 32,50 por hora, que é uma parte para a manutenção do veículo, manutenção do celular,
e uma parte que é menor, R$ 8,70, que seria o pagamento propriamente dito do motorista, eles dizem que é insuficiente, né? Então, isso é uma reclamação dos motoristas e as empresas, claro, quando for cobradas, falam, não, nós estamos cumprindo a lei. Coisa que hoje não existe. O motorista pode negociar, a categoria pode. E mais uma coisa também, uma reclamação dos motoristas é que hoje não existe um sindicato dessa categoria. Foi chamado lá sindicatos do transporte e os motoristas, não, mas eles não nos representam, nós não somos atrelados a ele. Como é que eles vão lá para nos representar, discutir os nossos interesses, nós não somos ligados? Então, existe uma associação nacional que reclamou disso, falou, olha, nós que somos a associação nacional, não fomos chamados para esta negociação. Foi um sindicato que não nos representa. Até porque vai estar sendo criada uma nova modalidade de trabalho no Brasil que não existe. Nós estamos, o nosso legislador e o projeto de lei mandado pelo governo está parindo uma nova categoria, que é o trabalhador autônomo por plataforma. É uma nova categoria, isso não existe no Brasil. Ele não é ligado à CLT, ele não é um MEI, né? Então ele está sendo gerado, de modo que, como está sendo gerado agora, não existe ainda um sindicato dessa categoria para representar os seus direitos. É nisso que algumas reclamações existem, mas eu volto a insistir. Embora eu também seja um liberal nessas negociações, eu acho que quando você tem liberdade de negociação, todo mundo tem direito de dar uma readequado, eu também entendo, por outro lado, que algum manto protetor legal tem que ter. Então, eu acho que essa lei vai ter que ser melhor discutida no Congresso, para isso que foi o projeto de lei mandado para lá, e talvez haja uns avanços. O legislador ele é muito sensível aos reclamos de ambos os lados. Por um lado, o legislador entende que precisa ter, sim, esse esmalte protetor da categoria. Mas, por outro lado, ele vai ser sensível também à reclamação dos motoristas. Eu acho que nós vamos conseguir fazer uma legislação muito próxima da adequada. Perfeita não existe, mas a da adequada, Oliveira Júnior. Dr. Ézio Vestina, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, advogado, análise sobre este tema da Câmara dos Deputados, que deve votar em junho a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo. Portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.